Olá, eu sou o Roger Andrade, o professor da disciplina Startup o Futuro do Seu Negócio, tá? E vamos começar a aula de hoje falando desse assunto. A tecnologia revolucionou o século XX, mudando nossa forma de ser, viver, pensar e principalmente consumir. Não dá para pensar num mundo sem internet que conseguiu conectar todas as pessoas, criando uma sociedade global, diminuindo barreiras e alterando para sempre a nossa sociedade. Em 2021, atingimos o número de mais de 4,5 bilhões de usuários de rede mundial de computadores. A vida se tornou digital, as comunicações extremamente rápidas e informações são criadas e difundidas instantaneamente, verdadeiras ou não, de modo que as fake news são uma realidade e um grande problema atual. O jeito de nos expressarmos também mudou. Vivemos a cultura dos momentos instagramáveis, dos influenciadores digitais, do engajamento e também do cancelamento. As empresas e negócios sofreram intensas transformações. Mesmo com as crises econômicas, as startups nascem e revolucionam mercados, atingindo bilhões de dólares em valor. Esse novo e dinâmico mercado também passou a precisar de novos profissionais, polivalentes, inovadores e disruptivos, com conhecimentos e habilidades para resolver problemas complexos. E diante de toda essa complexidade, como a gente pode se desenvolver? Como se preparar e planejar o futuro? Cada vez mais cedo temos que pensar em desenvolver um projeto de vida para alinhar nossos desejos e aptidões com o nosso papel no mundo. Preparados? Então, vamos para a nossa aula, né? Então, o assunto novos negócios, os tópicos a serem abordados nesta aula serão os 4 pilares da administração, o que é uma startup e nadando com os tubarões. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de compreender a evolução no mundo dos negócios, diferenciar as novas modalidades de negócios, evidenciar as novas formas de financiamento e captação de recursos. Então, iniciando a disciplina falando de novos negócios, o que nós percebemos? O século XX e a evolução da administração. Então, conforme o século começou, a sociedade foi evoluindo e procurando atender às necessidades, né? A própria administração ela acabou também acompanhando essa evolução num ritmo frenético que cresceu dentro do século XX, principalmente em virtude da Revolução Industrial, onde se percebeu na fabricação em série a necessidade de você administrar aquilo que você tinha que produzir, ou seja, atender necessidades que o mercado ali naquele momento precisava. E dentro desses pilares, né, dos novos negócios, o século XX e a evolução da administração, o que a gente percebe? Nós percebemos que para você poder administrar, né, um negócio, a sua indústria, por exemplo, o que é interessante? É interessante você ter planejamento, você ter organização, direção e controle. Então esses são os balizadores para você ter uma boa administração do seu negócio. E nesse momento que a gente passa por novos negócios, o que surge? Surge a startup, que é o assunto que nós vamos estar falando hoje, né? E aí o que a gente percebe nessa questão da startup? Você está dando início realmente num novo negócio. Você começa a analisar aquilo que de repente falta ou que de repente já tem e aquilo que pode ser inovado dentro de uma necessidade, né, que o consumidor de repente precisa. E aí o que é interessante? É interessante realmente analisar se dentro dessa necessidade há a possibilidade de inovação e há realmente, né, você perceber se realmente vai ser possível realizar aquilo ou não. Então, quando você tem uma ideia buscando realmente inovação, trazer uma novidade para de repente fazer acontecer aquele negócio, né, você está dando início. Então, por isso que a gente chama de startup. Um exemplo, né, que surgiu recentemente nesse caminho que a startup vem trilhando, né, um exemplo que a gente pode chamar de simples é justamente uma papelaria que a gente está acostumado, de repente, principalmente nessa época do ano, onde você tem a necessidade de compra de material escolar, então as empresas se preparam muito para já ter esse produto disponível, e aí é algo que já existe, mas existe a possibilidade de você, de repente, inovar nesse sentido, né? Hoje a gente faz pedidos online, né? Então, de repente, pode acontecer de já existir papelarias que você pode pedir online e entrega para você, tá bom?
E nesse conceito, né, de startup, o que é interessante? É interessante que ela seja inovadora, repetível e escalável. Então, a partir do momento que você percebe que existe essa possibilidade de você atender esses 3 pontos, né, na sua startup, na sua ideia, que ela seja realmente inovadora, repetível e escalável, né, então realmente você está trilhando um caminho de repente ter sucesso desse novo negócio que você está criando. E aí nós temos exemplos de empresas unicórnio, né, empresas que atingem valores acima de $1 bilhão, né, e nesse momento, né, de novos negócios vem crescendo bastante. Então a gente tem o exemplo do Nubank, que hoje, né, é um dos maiores bancos digitais do mundo, né? Então nesse segmento bancário vem surgindo aí novas empresas nesse modelo de startup, né? E o Nubank hoje é um maior exemplo disso, de sucesso e de crescimento, né? E em contrapartida vem surgindo outros bancos, porque toda vez que você cria um novo negócio, né, você cria uma oportunidade, né, a concorrência vem junto. Então a tendência é sempre você ter outras empresas seguindo ali o mesmo caminho para também buscar o seu espaço. E dentro desses novos negócios, o que a gente percebe, né? Como é que a gente, de repente, vai conseguir financiar isso, né? Então, nós temos 3 situações ali, né? Nós temos ali o crowdfunding, nós temos ali o investidor anjo e nós temos o tubarão. Quando a gente fala em crowdfunding, a gente está falando de repente, captar recursos, né? Através de doações, né? Então, isso é feito atualmente de forma eletrônica, né? Então, você faz essa solicitação, né? E hoje você tem meios de pagamentos rápidos para de repente estar conseguindo fazer isso. Então você consegue de uma certa forma, né, arrecadar fundos para financiar o seu negócio, tá? Você tem outra alternativa também, que é o investidor anjo, ou seja, alguém que tem capital disponível para investir e se ele perceber que aquele novo negócio realmente tem uma viabilidade, onde ele consegue, né, enxergar aqueles 3 pontos que a gente comentou slides atrás, né, e que de repente vale a pena investir nele, ele percebendo essas situações, ele tem o dinheiro disponível, ele vai fazer parte aí, né, fazendo a sua colaboração, investindo nesse novo negócio e de repente dá início aí a essa startup, né. E por último nós temos o investidor tubarão, né. Inclusive hoje a gente tem um programa de TV, tem a versão brasileira do Shark Tank, né. Shark Tank Brasil é um programa americano, né, que hoje tem a sua versão brasileira, onde tem lá 5 grandes investidores, 5 grandes empresários, né, são considerados tubarões e que de repente eles, aparecendo uma oportunidade de negócio, quem de repente aparece lá para oferecer uma sociedade, precisar realmente de um financiamento desses tubarões, né, o programa mostra bem como é que funciona isso, né. Então quando um dos tubarões percebe que realmente viabilidade, né, naquele novo negócio, ele realmente vai investir. Bom, dentro do nosso material nós temos o Saiba Mais e a gente está dando 2 dicas para vocês. Uma dessas dicas, né, a dica de leitura do Daniel Bergamasco, que é da ideia ao bilhão, tá, onde ele mostra aí estratégias e conflitos para de repente conseguir alavancar um novo negócio. E nós temos também a outra dica de leitura da Lorena Picture, que é Unicórnios Brasileiros, empresas que realmente conseguiram atingir $1 bilhão e aí em valor. E a outra dica é o que eu acabei de comentar há pouco, referente à dica de vídeo, né? Acabei de comentar há pouco referente ao programa Shark Tank Brasil, que ele passa no canal Sony Channel, ok? Essa foi a aula de hoje, né, falando sobre novos negócios. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.